O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o que nós responderíamos? O que você responderia se alguém lhe parasse no caminho e perguntasse: o que é mais difícil, ser judeu ou ser cristão? Quem é mais exigente? Jesus Cristo e os seus ensinamentos no Novo Testamento, ou Moisés, né, e os profetas no Antigo Testamento? O que é mais exigente? O que é mais difícil de se observar? O que você responderia? Ora, Jesus diz lá em Mateus capítulo 11, versículos 29 e 30, ele diz que o seu jugo é suave e o seu peso é leve. Isso pode dar a entender, eu ainda não estou dizendo nenhuma coisa nem outra, isso pode dar a entender que Jesus seja menos exigente, já que ele está fazendo referência ao judaísmo, dizendo: o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Se nós pegarmos o texto lá de Mateus capítulo 11, ele vai dizer, versículos 29 e 30, tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração. Tomai o meu jugo e recebei a minha doutrina, porque sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. E São Paulo parece nos dar a impressão de afirmar algo semelhante quando, na primeira leitura de ontem, nós ouvimos São Paulo chamando as leis, a antiga aliança, chamando de ministério de morte, ministério de condenação, porque isso ele dizia, porque
era impossível de se viver o que a antiga aliança propunha. Então é ministério de morte, é ministério de condenação, porque apenas põe aqueles mandamentos difíceis, o homem não consegue observar, e a aliança do Antigo Testamento só revela a situação de morte em que o homem se encontra. Então por isso que São Paulo chama a aliança do Antigo Testamento de ministério de morte, de ministério de condenação. Então, à primeira vista, podemos ter essa impressão de que o Antigo Testamento era muito mais difícil de ser vivido. Mas, no Evangelho, enquanto Jesus lá em Mateus, capítulo 11, versículos 29 e 30, pode dar a entender isso, no Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje começa da seguinte maneira: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então Jesus aqui, ele diz, aparentemente, algo diferente daquilo de Mateus 11. Ele diz: olha, se vocês não forem mais santos, se vocês não forem melhores do que os mestres da lei, os fariseus e os doutores da lei, vós não entrareis no reino dos céus. É o que ele está dizendo: se a vossa justiça não for maior do que a justiça deles, vós não entrareis no reino dos céus. E o que é então, meus santos, que nós iremos responder? O que é que nós diríamos se alguém nos perguntasse? Vamos voltar aqui à pergunta: o que é mais difícil, ser cristão ou ser judeu? Quem é mais exigente, Jesus ou os mandamentos e preceitos do Antigo Testamento? Ora, objetivamente, e nós veremos isso, nós não temos dúvidas, os mandamentos do Novo Testamento são muito mais exigentes. Objetivamente, os mandamentos do Novo Testamento, os ensinamentos de nosso Senhor, eles exigem de nós algo, um esforço, uma aplicação muito maior. Porém, espiritualmente, eles são mais fáceis. Porque enquanto no Antigo Testamento Deus dizia faça, no Novo Testamento Deus diz façamos. Enquanto no Antigo Testamento o homem estava entregue, eu estou dizendo assim para que seja melhor compreendido. Enquanto no Antigo Testamento o homem estava quase que entregue à sua boa vontade, no Novo Testamento o homem está entregue à graça de Deus, que é mais abundante e generosamente derramada. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus diz, São Paulo diz: tudo posso naquele que me dá forças. Então, com o Espírito Santo, aquilo que objetivamente é muito mais difícil se torna mais fácil. Então, para que fique claro, objetivamente a nova aliança é mais difícil, mas com o Espírito Santo ela se torna exequível, se torna realizável, se torna um jugo suave e um peso leve. Para quem olha de fora e olha a antiga aliança e a nova aliança parece que é um peso muito mais pesado, um peso muito mais esmagador. Mas nós precisamos entrar no espírito da nova aliança, ou dizendo de uma outra maneira, deixar que o espírito da nova aliança, o Espírito Santo, entre em nós, para que nós possamos perceber quão saborosa
é a lei de Deus. Se nós pegarmos nós estamos aqui no Evangelho de hoje, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, e nós veremos quão exigente é a lei de Deus. Olha aqui, capítulo 5, versículo 20, foi o que nós ouvimos agora no início do Evangelho de hoje. Se a vossa justiça, se a vossa santidade não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, é uma justiça, é uma lei mais exigente. E vai, ouvistes o que foi dito aos antigos, isto é, o Antigo Testamento dizia, lá o decálogo, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se encoleriza com o seu irmão, quem matar o seu irmão no seu coração, já pecou contra este mandamento. Isto é, enquanto o Antigo Testamento, enquanto os judeus, os doutores da lei, os fariseus interpretavam esta lei apenas de uma maneira, digamos, externa, o Senhor vincula, o Novo Testamento vincula a nossa consciência e o nosso coração. Isto é, não apenas aquilo que eu faço no meu exterior, se eu mato alguém, mas até se eu mato alguém no meu coração. Percebe que isso é objetivamente mais rigoroso, mais exigente. Continua. Versículo 27. Ouvistes, Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isto é, era algo externo a ele. Isto é, quem cometesse adultério, quem traísse o seu marido. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela no seu coração. Isso não estava prescrito. Isso não estava previsto na antiga lei. A antiga lei não se importava com o que você pensava. A antiga lei se importava com o que você fazia. A antiga lei não se importava com aquilo que você trazia no seu coração. A antiga lei se importava com aquilo que você exteriormente realizava. A nova lei vai além. Não apenas se importa com aquilo que você faz, mas com aquilo que você pensa. Não apenas se importa com aquilo que você realiza, mas com aquilo que você deseja realizar. Quer concretize, quer não. De modo que já pecou contra este mandamento, já adulterou quem desejou no seu coração. Percebe então, meus santos, que objetivamente a lei da nova aliança, ela é infinitamente mais exigente, mas nós não tenhamos a pretensão de vivê-la sem o auxílio da graça. Por isso é impossível, por isso é admirável que cristãos, que católicos queiram viver a sua fé sem vida de oração, sem o auxílio dos sacramentos. Ora, como é que nós que temos então à nossa disposição os sacramentos, não o procuramos com a maior frequência possível? Com a maior frequência possível, mas com a maior frequência. Como é que nós nos habituamos e nos satisfazemos e nos restringimos a receber o sacramento apenas aos domingos? É claro, sempre pressupondo que você está preparado para recebê-lo. Mas como é que você se dá por satisfeito a receber a Eucaristia apenas aos domingos, se você pode receber a Eucaristia, se você pode receber Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, mais frequentemente?
E como é que você então, sabendo que uma longa jornada, que uma difícil jornada, que uma impossível jornada apenas com as suas próprias forças está à sua frente e você não se prepara adequadamente? Se preparar pela recepção dos sacramentos e se preparar pela vida de oração. Porque senão, meus santos, o fardo do Senhor, que seria leve, o jugo que seria suave, se torna insuportável, se torna esmagador. Porque ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: quem olhar para uma outra mulher, quem olhar para um homem e o desejar no seu coração, já pecou. Ouvistes o que foi dito: não matarás. Mas não é apenas o tiro, a facada, o veneno, mas quem matar o irmão no coração, alimentando o que? Antipatias. Porque antes de você matar o irmão no coração, você vai alimentando antipatias, você vai alimentando as chatices do seu irmão, você vai remoendo na sua imaginação, na sua memória, as coisas chatas, as coisas que o magoaram, você vai alimentando na sua imaginação, na sua fantasia. E é por isso que Jesus diz aqui: aquele que chama, nós às vezes até nos escandalizamos, nos espantamos no primeiro momento. Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem chamar o irmão de patife vai ser condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao inferno. Mas por que Jesus está dizendo isso? Porque esses são os passos que precedem o matar o irmão no seu coração. É antipatia, isto é, aquele relacionamento não curado e que você vai alimentando. E isso geralmente se dá o quê? Com o seu irmão. Muitas vezes o irmão de sangue, mas também o irmão de comunidade. Mas na família, aquela antipatia não curada entre pais e filhos, e aquilo não é curado. E como é que é curado, padre? É com a conversa franca? Nem sempre. Como é que é curado? De joelhos na oração, pedindo a Deus a graça de perdoar de todo o coração aquele seu irmão, o seu filho, o seu pai, o seu genro, o seu cunhado, a sua sogra. Isto é, você pedindo a Deus que o liberte, porque senão aquele veneno de morte permanece no seu coração, e no momento em que você estiver fragilizado, você vai matar aquela pessoa na sua alma e se tornará réu deste mandamento. E não pensemos que isso não pode acontecer conosco. E isso pode acontecer desde os mais adiantados em idade, quanto os mais jovens. Nós somos capazes de matar pessoas no nosso coração. Então, o Senhor nos adverte, e se nós não tivermos o auxílio da graça, nós isso realizaremos. O colega na escola, aquela pessoa que, segundo você, é muito exibido, é muito exibida, aquela pessoa de quem você talvez tenha algum ciúme, aquele companheiro de trabalho que você o acha preguiçoso ou mais favorecido do que você, e você vai alimentando aquilo no seu coração e vai predispondo você a matá-lo espiritualmente. E com isso, você se torna réu deste mandamento. Então Jesus nos adverte aos passos que precedem. Da mesma maneira, o adultério. Ora, ninguém vai adulterar, ninguém pecará contra a castidade sem antes alimentar o que? Os desejos desordenados no seu coração. Então, Jesus quer, com esse ensinamento, nos livrar,
dos passos que antecedem, digamos, ao pecado propriamente dito, das ocasiões próximas de pecado, daquilo que, ora, se você é um homem casado e você começa a ter uma amizade com uma mulher, primeiro que amizade de homem casado é com outros homens casados, e amizade de casal é com outros casais. Esse negócio de homem casado começar a ter amizade, tem conhecidos, conhecidas, pessoas com quem trabalha, mas amizade que indica compartilhamento de intimidade, homem casado com outras mulheres, ou mulher casada com outros homens, não dá certo. Você tem conhecidos, conhecidas, mas a sua intimidade, você vive com a sua esposa, você compartilha com ela, ou com um amigo, o homem com um amigo, a mulher. Ah, padre, o senhor é muito quadrado. Não, meu filho, eu sou experimentado na vida, eu sei muito bem, e recebo o ensinamento de outras pessoas, muito mais experimentadas, que isso ensinam. Então, ter muito cuidado, porque não somos tão maduros quanto gostaríamos de ser. Pois bem, então o Senhor, você começa a ter uma aproximação, no início, sadia com uma companheira de trabalho, e você começa, o homem começa a perceber que surge algum pensamento, alguma fantasia de intimidade, não necessariamente sexual, mas de intimidade afetiva. O que é que você deve fazer? Corta aquilo o quanto antes. É o que Jesus vai dizer aqui, neste mesmo capítulo 5. Se o teu olho, versículo 9, 29. Mateus, capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho é para ti ocasião de queda, arranca-o. Se a tua mão é ocasião de pecado, corta. Isto é, você percebe que uma ocasião de pecado se aproxima, você tem que ser ninja, né? Imediatamente cortar aquela ocasião. Por quê? Porque aquilo que no início pode ser que nem seja ainda pecado, pode levá-lo. Então, se você percebe que algo está se aproximando, você imediatamente corta. Então, se você percebe que você está voltando o seu pensamento demais para uma pessoa, você imediatamente você arranca aquele pensamento. Por quê? Porque você sabe do que você é feito. Você sabe que você não é de confiança, como bem diria São Felipe Neri. Continua Jesus: ouvistes, versículo 33, versículo 38, tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais àquele que é mau. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Isto é, o Antigo Testamento dizia, se uma pessoa te bateu num lado, na cara, você tem o direito de bater na cara dele também. Se alguém te matou um filho, e isso já era um progresso muito grande, porque o que é que acontecia? Ele me matava um filho, eu lhe matava a família inteira. Então, olho por olho, dente por dente. Ele me matou um filho, eu vou matar o filho dele também. Ele me matou um jumento, eu vou matar-lhe o jumento dele também. Ele me causou um dano, sei lá, ele bateu em mim, me arrancou um dente, eu vou arrancar o dente dele também. Olho por olho, dente por dente. Ele me furou um olho, eu vou furar o olho dele também. Já tem gente assim achando muito legal esse mandamento, eu estou vendo daqui. Ora, Jesus vem e dá um passo além. Isto é, a justiça que ele nos pede é uma justiça maior do que a justiça dos fariseus e dos saduceus. O mandamento dizia, diz aqui, que você era obrigado a amar o seu próximo.
Jesus nos ensina a amar, inclusive, os inimigos. Percebe que, objetivamente, os mandamentos da nova aliança, os ensinamentos de Jesus, são mais difíceis, são mais exigentes. Mas quando nós entramos no espírito destes mandamentos, quando o Espírito de Cristo entra no nosso coração, quando nós somos alimentados pelo Espírito de Cristo, eles se tornam não apenas mais fáceis, mas desejáveis. Nós desejamos viver aqueles mandamentos. Por quê? Porque se o Espírito de Cristo habita em mim, eu desejo aquilo que Cristo deseja. Eu amo aquilo que Cristo ama. Eu quero aquilo que Cristo quer. Porque já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas, meus santos, isso não pode ser poesia. Isso não pode ser uma poesia religiosa. Se nós não tivermos vida de amizade com o nosso Senhor, se nós não tivermos vida de comunhão, vida espiritual, alimentada pela palavra de Deus ouvida na Sagrada Liturgia, alimentada pelos sacramentos, alimentada pela súplica, pela vida de oração cotidiana, se nós não tivermos isso, será apenas uma poesia religiosa, será apenas uma utopia, uma realidade inalcançável e irrealizável, mas não algo que pode se concretizar no nosso coração. Peçamos, meus santos, peçamos a intercessão dos santos, daqueles santos de nossa devoção, que eles viveram com profundidade o mandamento de Deus, e eles podiam dizer que o jugo é suave e o peso é leve. Eles podiam dizer como é bom, como são bons, como são agradáveis os mandamentos de Deus, não obstante, mais exigentes até do que os do Antigo Testamento. Peçamos a intercessão de São José, da Virgem Maria, para que arranquem do nosso coração toda a mentira do diabo que foi posta no nosso coração, de que os mandamentos de Deus são maus, de que os mandamentos de Deus são frustrantes, de que os mandamentos de Deus são castradores, de que os mandamentos de Deus nos tiram a possibilidade de uma felicidade maior neste mundo, quando na verdade os mandamentos de Deus, eles vão lapidando a figura, a imagem, a semelhança de nosso Senhor no nosso coração, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Jesus, e nisto consiste a nossa salvação. Que a Virgem Maria, Rainha de todos os santos, interceda por nós, para que nós aprendamos a amar cada vez mais os mandamentos de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.